nova história, mais um filho nascendo, uma composição chegando, algo que Deus confiou a mim, algo vindo do coração de Deus, para mim, para sua vida, para esse tempo. A gente olha e fala, Deus, foi até aqui, acabou o que o Senhor tinha para mim, acabou, Jesus. As dificuldades, as portas fechadas, os impedimentos, e quando você olha assim, você fala, acabou, foi só isso, é só até aqui. Esses momentos de conflitos que a gente tem, sabe? Esquecendo que quem fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Esquecendo que quem te fez a promessa vai com você até o fim. Esquecendo que nenhuma das palavras dele cai por terra. Tudo que ele falou vai acontecer. E começa a ficar nesse conflito. E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a me esquecer. E eu falei assim, Jesus, é só isso, é só até aqui. Entrei pro meu quarto e falei, Jesus, eu preciso conversar com o Senhor. Sabe, Jesus, eu sei que o Senhor é meu amigo. Mas agora eu preciso ter uma conversa franca com o Senhor. Sabe, eu já sofri demais, eu já chorei demais, eu já esperei demais a verdade para falar com o Senhor, já tentei demais. E quando eu estava conversando assim com Deus, falando para Ele as minhas frustrações, falando que eu já tinha feito, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a me conduzir. Eu sentia o olhar de Deus sobre mim naquele momento. Deus estava olhando para mim ali naquele quarto, falando com Ele. Deus estava olhando para mim naquela hora. E o Espírito Santo me confirmou isso no meu coração, que Deus estava olhando para mim naquela hora. E eu senti que Deus estava escrevendo algo. O Espírito Santo me falou que Deus estava escrevendo a minha história naquela hora. Naquele momento, Ele estava escrevendo a minha história. Nesses momentos de conflito, nada do que você fale vai mudar o que Ele já está fazendo ao seu respeito. Ele está escrevendo a sua história, pode ficar tranquilo. E naquele momento eu senti um refrigério, meus olhos se abriram e eu falei, não acabou, não acaba assim. Ele ainda está escrevendo, então não terminou. E eu comecei a falar, Jesus, eu sei que o Senhor está escrevendo a minha história. E o ambiente mudou, aquele momento aquele ambiente de dor, de tristeza, de conflito, né? Mudou. Porque o Espírito Santo me revelou que Deus estava ainda escrevendo a minha história. Pode ficar tranquilo, não vai acabar assim. Eu sei que está desse jeito, mas é porque ainda não acabou. A história ainda está sendo escrita. A história ainda está sendo escrita por Deus, para mim e para você. Ainda não acabou, Deus tem uma nova história para cada um de nós. Tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. Eu profetizo a sua vida uma nova história da parte de Deus. Eu profetizo na sua vida que acabou esse ciclo de frustração. Eu profetizo na sua vida que o tempo da promessa chegou para a sua vida. Você vai começar a viver. Eu profetizo na sua vida uma nova história. Foi dessa maneira que essa canção surgiu. Em um momento de conflito, eu pensando que acabou. E o Espírito Santo me dizendo, não acabou, porque abra os olhos espirituais e veja, Ele ainda está escrevendo a sua história. E aquele momento de conflito se tornou um momento de alegria. Eu profetizo na sua vida uma nova história. Viva uma nova história da parte de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.